E agora vamos começar com a professora doutora Adriana Beatriz. Ela é da Comissão de Concurso da UEA e também professora adjunta da ESA-UEA. E junto com a nossa conversa, o professor Batista também faz parte do pré-calouro. Professor Batista, só pode começar então a nossa conversa com a professora Adriana. Está bem, professora, participando de um programa de TV, na TV Cultura, uma das perguntas que foram feitas à universidade e por tabela ao pré-calouro é qual é o grau de dificuldade que o aluno vai enfrentar nesse próximo vestibular. Sim. Bom, primeiro, quero agradecer a oportunidade desse contato com o pré-calouro, com vocês, porque cada vez que a gente se aproxima mais do calouro, do próximo aluno aqui da universidade, a gente consegue minimizar os problemas, as intercorrências que ocorrem. O vestibular, tanto a prova do vestibular quanto a prova do SIS, Sistema de Ingresso Seriado, ela é elaborada pela Fundação VUNESP. E nessa elaboração, a Fundação VUNESP tem um cuidado de ter questões mais fáceis, médias e um pouco mais complexas. Então, em toda a prova, a gente tem todos os níveis de complexidade, a fim de que da gente garantir o acesso ao melhor aluno, o aluno mais bem preparado no ensino médio. Professora Adriana, também alguns alunos nas redes sociais fizeram diversas perguntas sobre a prova da UEA. Por exemplo, aqui a Giovana Lopes, ela fez uma pergunta: como são as cotas para o interior? Tá. Quando a gente vai elaborar tanto os editais, tanto do concurso vestibular quanto do SIS, a gente tem que atender às exigências das resoluções e da legislação vigente. Nós estamos pedindo uma tramitação dessa legislação, uma alteração dessa legislação, que ainda está a nível de governo, que a gente ainda não tem para os próximos anos. Até então, a gente tem um grupo específico que é atendido, que tem umas vagas destinadas para as vagas do curso da área da saúde, os cursos de medicina, odonto e enfermagem, que realizaram 8 séries de estudo de educação básica no interior. E para esse grupo a gente tem vagas, 50% das vagas destinadas do total de vagas para esses cursos. E aqui a Tainara pergunta também por que as notas de corte dos diversos cursos elas não são divulgadas. Não é apenas a Tainara, a Iranda Rodrigues também e o André Pedrosa fazem a mesma pergunta. Por que as notas de corte da prova da UEA não são divulgadas? Tá. Na UEA, nós trabalhamos com o sistema de ranqueamento. O que é isso? Os alunos são classificados com a melhor nota. Então, a gente tem, de acordo com o grupo, os melhores classificados em cada grupo. Mas, cada aluno pode obter a sua nota individual por meio do boletim de desempenho divulgado no site. Aqui, a Damens, ela faz uma pergunta: por que os critérios de avaliação da redação não são divulgados? São sim. Esse ano consta num anexo específico os critérios para avaliação da redação, com o intuito de que o aluno esteja mais bem preparado e realize uma boa prova de redação. Uma outra pergunta aqui, que também foi do André Pedrosa, da Denife Feres, fazem a pergunta em relação quem é do interior, e é uma das dúvidas também presentes no edital desse ano. Quem é do interior e conclui o ensino médio na capital pode concorrer com as vagas do interior? Até então, a resolução prevê que o aluno, desde que faz a opção por esse grupo, ele tem que comprovar 8 séries da educação básica. Independe se ela é do ensino médio ou da educação básica propriamente. Ele tem que comprovar no histórico escolar 8 séries. E é bom enfatizar isso, porque a gente tem alguns casos aqui de que são indeferidas as matrículas, porque na hora de comprovar essas 8 séries, o aluno não atende a isso. Às vezes ele tem 7, às vezes tem 6 e precisa estar no histórico escolar comprovando estas 8 séries. Aqui o Oliveira Adiel, ele faz a pergunta: queria saber quando que os calouros vão poder se cadastrar no site do aluno para poder almoçar no RU e ser reconhecidos como alunos da UEA. Tá. Após a aprovação no vestibular, o candidato torna-se aluno da UEA quando ele efetiva a matrícula, quando ele tem a matrícula realmente efetivada. A partir daí, ele pode, inclusive, ter direito ao RU.
Professora Caritas Loureiro pergunta por que as vagas para os alunos da escola particular da capital que pretendem cursar medicina são tão ínfimas? Então, como eu expliquei anteriormente, a gente tem uma resolução e essa resolução privilegia o aluno do interior do estado. E aí a gente acaba atendendo em outras proporções os demais candidatos, seja ele de escola de qualquer natureza ou até mesmo do Brasil. A Denifer fez uma outra pergunta. A cota do interior deveria ser mais rígida, exigindo a conclusão do ensino médio no interior, porque muitos saem do interior para fazer o ensino médio nos melhores colégios de Manaus, particulares, e concorre com os que estudaram no interior. Aí, o Matias Costa, ele fala aqui uma outra pergunta, mas que é também dúvida de outros alunos que falaram assim pessoalmente. A partir desse ano, só pode usar a cota do interior se tiver concluído o ensino médio no interior. Está lá no edital, ele faz essa afirmação. Essa é realmente o que vai acontecer esse ano ou tem alguma dúvida ainda para os alunos? Não, então, o que precisa ficar claro é que assim, a legislação prevê que há comprovação de 8 séries da educação básica, seja comprovado isso. Quanto a quantitativo de vagas, a gente já tem uma proposta de uma alteração dessa legislação, ela está tramitando, ainda não foi aprovada, a gente depende dessa aprovação para mudar, talvez no próximo ano, os grupos e, consequentemente, o percentual de vagas. Então, o aluno pode fazer os 8 anos anteriores no interior e o ensino médio ele pode fazer na capital e concorrer com a cota. Precisa ficar claro, é que quando a gente vai efetivar a matrícula, ele precisa comprovar no histórico escolar 8 séries. Essas 8 séries pode ser da educação básica, pode ser educação básica mais ao ensino médio, tudo envolvendo, né, a educação do ensino dele, desde até mesmo o primeiro ano até o 3º ano do 2º grau. Então, dentre todos esses anos, ele precisa comprovar 8 séries. O Vinícius Fonseca faz uma pergunta: como saber a nota de corte ou quanto adquirir de pontos no SIS para fazer tal curso, como por exemplo o direito? Minha sugestão é que você se prepare para tirar 10. Por quê? Porque a gente trabalha com sistema de ranqueamento e cada vez, felizmente, os alunos eles estão vindo mais bem preparados para a universidade. A gente não tem nota de corte, a gente tem ranqueamento. E essa nota que você obtiver, você pode ver como foi seu desempenho através realmente do que a gente chama de boletim de desempenho, que é divulgado após cada processo seletivo. O Direito em Breve, aqui ele faz, aqui pela rede social, mesma pergunta, por que as notas de corte dos cursos não são divulgadas? Ele coloca assim: seria maravilhoso se divulgassem, já que dariam ao vestibulando uma noção melhor dos pontos necessários. Tá. O que difere das outras instituições é que a gente trabalha por grupos. Então, para a gente trabalhar nesse sistema de grupo, nesse ranqueamento, a gente precisa de ter os melhores classificados. Se a gente colocasse uma nota de corte, ficaria praticamente inviável da gente trabalhar em vista do que de todos os grupos que a gente tem e de como atender os melhores classificados. Cada vez, o que eu posso assegurar é que cada ano a classificação, a nota está se aproximando, ficando bem mais próxima da nota total. Professora, todas essas questões, né, do futuro calouro da UEA, ela passa pela expectativa, né, de que, feito o vestibular, né, de que realizada a prova, o aluno não tenha nenhuma injustiça, e eles pensam muito, é o modo de pensar do aluno, que a correção da redação não é justa, né? Porque normalmente o camarada que escreve, ele acha que deu o melhor de si, que escreveu de modo correto, de modo adequado. O que a senhora tem a dizer a eles com relação a esse critério de correção da redação? Então, a gente tem agora um anexo no qual tem os critérios que tem como é corrigida uma prova de redação e mais, como eu tenho que me preparar para me fazer uma boa prova de redação. As pessoas que se sentirem que foi corrigido de forma injusta, a gente tem um prazo de recurso. E anualmente a VUNESP ela faz uma análise desse recurso, ela reenvia a redação de forma que o candidato saiba o porquê da nota. Felizmente,
passa por uma equipe, não só de um corretor, mas mais de um, para manter que essa transparência de que realmente a nota do candidato seja a mais justa possível, de acordo com as exigências, os critérios exigidos. Professora, o Felipe Lopes faz a pergunta: sou do interior, sou de Tefé, estou estudando há 4 meses para o vestibular na esperança de que consiga passar para realizar um sonho, medicina. Gostaria de saber qual a pontuação média para as pessoas das cotas do grupo 4 que são do interior. Bom, Felipe, minha sugestão é que você estude o máximo possível para tirar a nota máxima, né? Não se prenda a uma nota mínima, e sim a uma nota máxima. Como é que você pode obter isso? Tenha acesso às provas dos vestibulares anteriores, refaça essas provas, veja como que você está, estude os conteúdos programáticos que constam no edital, se prepare ao máximo, faça uma excelente redação para que você consiga o máximo de pontos. E redação é com o senhor, professor Batista. Professora, com relação à redação, né? Uma das preocupações dos futuros calouros é nota também. Ou seja, existe uma nota mínima que a pessoa tem que tirar na redação. Se o 0 elimina, se não apenas o 0, mas se ele tirar 1, 2, 3, ele também está eliminado do vestibular. E se para a redação funciona o mesmo processo de ranqueamento. Sim, não pode zerar. O candidato que zera na redação, ele é eliminado. Nas provas, a gente tem umas orientações que devem ser seguidas a fim de que não aconteça isso. Como é um sistema de ranqueamento, há uma somatória de pontos entre as provas feitas em conhecimentos gerais, conhecimentos específicos e redação. Professora, por que alguns conteúdos programáticos de determinadas disciplinas foram retiradas? Qual a justificativa para elas? Esse ano, o vestibular vai ocorrer nos dias 22, no dia 23 e 24, e o CIS no dia 22 de outubro, né? Em decorrência disso, a gente teve uma parceria com a SEDUC, com as escolas particulares, no intuito de que, para que ocorra o vestibular nessa data e a gente possa atender a estes alunos daqui do estado, eles não vão ter terminado o conteúdo programático do ensino médio. Então, em decorrência disso, a gente conversou com a VUNESP, conversamos com a SEDUC, com as escolas particulares, e aí acertamos o seguinte, que para esse ano foi reduzido o conteúdo que nos informaram, que nos foi passado, que não seria conseguido finalizar nos cursos, tanto no primeiro, no segundo e no terceiro ano do CIS, mas para o pré-vestibular permanece todo o conteúdo programático. Tipo o ano que vem? O ano que vem a gente já está fazendo um planejamento já para o próximo vestibular. Então nós já temos umas reuniões agendadas com o intuito de quê? De já repassar o cronograma de calendários da instituição e fechar essa parceria com as escolas daqui de Manaus e também do interior da rede SEDUC. Professora Adriana, acho que nas perguntas das redes sociais já foram todas contempladas. A senhora pode dar um aviso ou uma recomendação aos alunos para esse vestibular da UEA que se aproxima, né? No caso dos editais e das inscrições. Tá. Eu gostaria que mantivesse essa parceria, porque a visão de vocês para a gente ajuda a que a gente tente, a cada ano, minimizar todos os problemas que possam surgir, a fim de que possa atender da melhor forma possível ao candidato, ao preparo dele, mas então a gente sugere que o candidato, antes de mais nada, leia o edital, fiquem atentos às datas. A data das inscrições começam no dia 4 de agosto e finalizam sem data de prorrogação, finalizam mesmo dia 31 de agosto, tá? Então o prazo é de 4 a 31 de agosto. Fiquem atentos à escolha do grupo, porque quando for, uma vez aprovado e quando for fazer a matrícula, vai precisar comprovar o que é exigido no edital, tá? Então fique atento a isso, se preparem para fazer uma boa prova, né? E mais perto, mais próximo das provas, a gente vai conversando. Obrigado, professora. Eu que agradeço, muito obrigada.